Se você precisa declarar o Imposto de Renda 2026 e não sabe nem por onde começar, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar o passo a passo, completo, desde como baixar o programa até o envio da declaração. E nesse vídeo você vai acompanhar tudo na prática, direto da tela do meu computador, começando com uma declaração totalmente em branco. Ou seja, mesmo que seja a sua primeira declaração, você vai conseguir fazer com segurança. Eu vou mostrar também cada etapa com calma, explicando o que significa cada campo, onde preencher, o que precisa informar e quais são os cuidados que você deve ter para não cometer erros. A ideia aqui é simplificar o processo e te ajudar a declarar corretamente, sem complicação. Então já aproveita, já se inscreva no canal e salve esse vídeo, porque ele pode te ajudar muito na hora da declaração. E se você conhece alguém que precisa declarar o imposto de renda, depois compartilhe esse vídeo. E antes de começar, é importante te explicar uma coisa. A Receita Federal já disponibiliza uma declaração pré-preenchida, que já vem com várias informações automáticas, como rendimentos, bancos, despesas médicas e outros dados. Mas mesmo usando a declaração pré-preenchida, é muito importante você entender como funciona o imposto de renda, porque os dados podem estar incompletos, podem vir com erros ou até faltar informações. E se a pessoa simplesmente envia sem conferir, pode cair na malha fina. Assim, mesmo que você use a declaração pré-preenchida, vai conferir tudo com segurança e entender o que está fazendo. Para facilitar o entendimento, eu também vou usar um exemplo fictício de um contribuinte apenas para fins educativos. Será um trabalhador com salário, um dependente, plano de saúde, conta bancária e um carro. Os dados são apenas ilustrativos para mostrar como preencher cada campo. Antes de baixar o programa e começar a declaração, é muito importante separar os documentos. Isso vai facilitar muito na hora do preenchimento. Um dos maiores problemas de quem declara imposto de renda é começar a organização. A pessoa vai preenchendo aos poucos, esquece informações, depois precisa corrigir, às vezes até precisa retificar a declaração. Então, antes de abrir o sistema da Receita Federal, organiza tudo o que você vai precisar. E eu vou te mostrar agora os principais documentos. Primeiro, o informe de rendimento da empresa. Esse documento mostra o salário, o imposto retido e as contribuições do INSS. Geralmente a empresa entrega no início do ano. Segundo, informe de rendimento dos bancos. Se você tem conta corrente, poupança ou investimento, o banco disponibiliza o informe no aplicativo ou no site. Esse documento é essencial para declarar corretamente os saldos e os rendimentos. Terceiro, documentos dos dependentes, CPF, data de nascimento e informações pessoais. Se for filho ou esposa, também é importante ter comprovantes das despesas. Quarto, comprovantes de despesas médicas, plano de saúde, consultas, exames, dentistas, hospitais, tudo deve estar comprovado. E atenção, nunca declare despesas médicas sem comprovante. Quinto, despesas com educação, escolas, faculdades ou cursos autorizados, sempre com comprovantes e recibos. Sexto, informações de bens, carro, casa, terrenos, contas bancárias e investimentos. É importante saber valores e os dados. Quanto mais organizado você estiver, mais rápido e seguro será o preenchimento da declaração. O imposto de renda não é difícil, o problema é a falta de organização. Agora que você já sabe quais os documentos separar, vamos para o próximo passo. Vamos baixar o programa do Imposto de Renda 2026 direto do site da Receita Federal. Como baixar o programa do Imposto de Renda para o seu computador? Para baixar o programa é muito simples. Você vai acessar o Google e pesquisar Programa IRPF 2026, Enter. Geralmente aparece na primeira opção. Só verifique se é realmente o site oficial.gov.br. E atenção, nunca entre em um site desconhecido.
Então você vai clicar para abrir o site e essa é a página oficial para baixar o programa. E aqui você vai baixar de acordo com o seu computador, Mac, Linux ou Windows. Como já está na opção Windows e o meu computador é o Windows, eu vou clicar em baixar. Observe no canto superior direito que já está baixando. Terminou de baixar, você vai clicar no download, vai clicar sobre o executável e vai iniciar a instalação. Aqui você vai autorizar, sim, avançar, avançar, sim, avançar, terminar. E pronto, já terminou a instalação, você volta na área de trabalho e o programa já está disponível para você abrir. Só clicar 2 vezes e pronto, o programa já está instalado. Programa aberto, você vai clicar em Nova. Agora o sistema apresenta algumas opções. Você pode importar os dados do ano anterior, utilizar uma declaração pré-preenchida ou iniciar uma declaração em branco. Aqui é importante prestar atenção, porque a declaração pré-preenchida é, na maioria dos casos, a melhor opção, porque ela já traz várias informações automaticamente, como rendimentos, dados de bancos e algumas despesas. Isso reduz bastante o risco de erro e facilita o preenchimento. Porém, mesmo usando a declaração pré-preenchida, você precisa conferir todas as informações, porque os dados podem estar incompletos, podem conter erros ou podem faltar alguma informação. E se você simplesmente enviar sem revisar, pode cair na malha fina. Neste vídeo eu vou escolher a opção Iniciar a declaração em branco para fins de aprendizado, para você entender cada campo do sistema. Então vamos selecionar Iniciar a declaração em branco, digitar o CPF, colocar o nome, dar OK. Aqui o sistema apresenta essa mensagem de opção pela tributação, mas isso a gente vai ver mais para frente. Agora vamos começar pela identificação do contribuinte. Primeiro, você vai selecionar o tipo de declaração que você deseja fazer. Declaração de ajuste anual ou declaração retificadora. Lembrando que declaração retificadora é quando você já fez a declaração, enviou e precisa corrigir. No nosso caso, é declaração de ajuste anual. Você vai inserir nesse campo o número do recibo de entrega da última declaração de 2025. Caso você não tenha feito e seja a primeira, deixe em branco. Em seguida, devemos preencher os dados pessoais: nome, data de nascimento, cor, endereço completo e responder 3 perguntas. Se houve alteração dos dados cadastrais, quem vem declarando o imposto de renda e alterou, por exemplo, endereço ou ocupação, coloca sim. Caso contrário, não. Se possui cônjuge ou companheiro ou companheira, sim ou não. E se era residente no exterior e passou a residir no Brasil em 2025. Você deve informar também telefone, e-mail e a ocupação principal. Aqui você vai selecionar a ocupação de acordo com a sua atividade. Vamos para a ficha Dependentes. Aqui você pode incluir pessoas que dependem financeiramente de você. Então vamos clicar em Dependentes e depois em Novo. Aqui você deve informar os dados do dependente, nome completo, CPF e data de nascimento. No nosso exemplo, vamos adicionar um filho como dependente. Você precisa selecionar o grau de parentesco. No nosso caso, filho ou enteado até 21 anos. E aqui é muito importante você entender quem pode ser seu dependente. Filhos, cônjuge, alguns casos pais e outras situações específicas. Mas nem sempre vale a pena incluir dependente. Porque ao incluir um dependente,
você também precisa declarar toda a renda dele. Então, dependendo do caso, pode até aumentar o imposto. Então você vai digitar os dados completos, CPF. O que deu erro porque o CPF é fictício, tá? Data de nascimento, seleciona a cor, o nome, e-mail, e telefone. Perceba que o valor total da dedução com cada dependente é de R$ 2.275,08. Clica OK e pronto, o dependente já está incluso na declaração. Outro ponto importante: nunca declara a mesma pessoa como dependente em duas declarações diferentes. Isso pode gerar inconsistência e cair na malha fina. Que você pode adicionar mais dependentes se for o caso, mas no nosso exemplo vamos manter só um. Agora vamos para a ficha de rendimentos tributáveis. Essa é uma das partes mais importantes da declaração. Vamos clicar em rendimentos tributáveis, depois em novo. Para o preenchimento dessa ficha é necessário do informe de rendimento fornecido pela empresa. Esse é um informe de rendimento padrão e contém os dados necessários para preenchimento da declaração. Iniciamos com o CNPJ ou CPF da fonte pagadora. No caso de uma empresa, vamos digitar o CNPJ. Vamos inserir o nome da fonte pagadora e o rendimento recebido de pessoa jurídica, que consta no item 1 do informe, 95.332.76. Sempre confirma os dados. A contribuição previdenciária oficial consta no item 2 do informe, 11.050.00. E o imposto retido na fonte no item 5 do informe de rendimento, 11.093.96. E o 13º salário, que consta no item 1 dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, 5729.86. E aqui o imposto sobre o 13º, que consta no item 2. Esses valores devem ser copiados exatamente como estão no informe, sem arredondar e sem alterar. E aqui muita gente erra. A pessoa tenta preencher de cabeça e usa valores aproximados. E isso pode gerar divergência com os dados da Receita Federal. A Receita já recebe essas informações das empresas. Então, tudo precisa bater exatamente. Depois de preencher, vamos confirmar. E pronto, o rendimento já foi incluído na declaração. Se você trabalhou em mais de uma empresa, basta repetir o processo clicando em Novo. E atenção, nunca deixe de declarar o rendimento, mesmo que seja um valor menor. A omissão de renda é um dos principais motivos de cair na malha fina. E lembre-se, depois de preencher, sempre revise os valores. Veja se está tudo igual o informe de rendimento. Agora vamos para a ficha rendimentos isentos e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Pelo nome parece complicado, mas eu vou te explicar de forma simples. Basicamente, existem rendimentos que você precisa declarar, mas que não pagam imposto. E existem rendimentos que já tiveram o imposto descontado na fonte. Vamos começar pelos rendimentos isentos. Você clica em rendimentos isentos, que você vai declarar FGTS, indenizações e alguns tipos de rendimentos específicos. Quando você clica na aba Totais, o sistema já te apresenta o que você pode declarar nessa ficha.
Por exemplo, bolsas de estudos, capital das apólices de seguros ou pecúlio pago por morte, indenizações por rescisão de contrato de trabalho, entre outros. E atenção, mesmo sendo isentos, esses valores precisam ser declarados, porque a Receita Federal precisa ter o controle da sua movimentação financeira. Então, para começar, vamos clicar em Novo. No nosso exemplo, vamos declarar um valor recebido por uma rescisão de contrato de trabalho. Vamos selecionar o tipo de rendimento, 4 indenizações, o titular, que já aparece, o CNPJ da fonte pagadora, o nome e o valor constam no informe de rendimento da empresa. Em rendimentos isentos e não tributáveis. Item 6. No nosso caso, o valor é de R$ 72.050,00. CNPJ e nome da fonte pagadora. E confirma. Caso tenha mais lançamentos, só clicar em Novo. Agora vamos para a ficha Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. E aqui entram, por exemplo, 13º salário e alguns rendimentos de aplicação financeira. E quando você clica na aba Totais, da mesma forma, apresenta tudo que você pode declarar nessa ficha. Então vamos clicar em Novo para começar. No nosso exemplo, vamos declarar um rendimento de uma aplicação em um CDB. Selecionamos o tipo de rendimento, rendimentos de aplicações financeiras. Selecionamos se é o titular ou dependente e os dados para preenchimento constam no informe de rendimento do banco, na ficha Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. E aqui já consta o valor a declarar, nesse caso 26 centavos. CNPJ e o nome da fonte pagadora. Lembrando que esse valor já foi pago direto na fonte. Você só precisa informar, não precisa pagar novamente. Então é só clicar em OK e finalizar. Sempre confira os informes dos bancos e da empresa para preencher corretamente. Agora vamos para a ficha Pagamentos efetuados. Aqui você vai informar despesas que podem ajudar a reduzir o imposto. Clica em Pagamentos efetuados e em Novo. Vamos começar com o exemplo de despesa médica. Aqui você vai selecionar o código correspondente, informar se a despesa é com titular ou dependente, CNPJ do médico, nome, e detalhar o pagamento. Inserir o valor, e clicar em OK. Pronto. Agora mais um exemplo. Pagamento instituição de ensino. Clique em Novo. Buscar o código correspondente. Titular ou dependente. CNPJ da instituição de ensino. CNPJ da instituição de ensino. Nome
e detalhar o pagamento e o valor total pago no ano. Clique em OK. Pronto. E aqui vai um ponto importante. Só declare despesas que realmente você pode comprovar. A Receita Federal pode solicitar esses comprovantes. E se você não tiver, pode ter problemas. Agora vamos para a ficha Bens e Direitos. Aqui você vai informar tudo o que você possui, como contas bancárias, carros, imóveis e investimentos. Então vamos clicar em Bens e Direitos, depois em Novo. Vamos começar com um exemplo simples, conta bancária. Para isso, você vai precisar do informe de rendimento do seu banco. Eu separei aqui o informe de rendimento do Banco Santander. Perceba que o banco já deixa tudo pronto. A ficha que você vai usar, o grupo, o código, a especificação, o número da conta, o saldo em 31/12/24 e o saldo em 31/12/25. É só você passar para a declaração. No caso de conta corrente, o grupo é 6 e o código é 1. Então você seleciona grupo 6, depósito à vista, e o código 1, depósito em conta corrente. Informa se o direito pertence ao titular ou dependente, o CNPJ, que já consta também aqui no informe, você informa corretamente. Deu erro aqui porque eu coloquei um número fictício, mas você informa o número correto, que consta também no informe, e a discriminação. Banco, conta, lembrando que você deve colocar essa informação correta que consta aqui no informe. O saldo é em 31/12/24, 31/12/24, 742465. E o saldo em 31/12/25, 0. Só manter. Terminou de preencher, clica em OK. E pronto, você já declarou seu saldo em conta corrente. Agora vamos declarar um investimento. Clica em Novo. Nesse informe já constou um investimento em CDB. Aqui é a mesma coisa, você vai pegar o código, o grupo e os valores. Grupo 4, código 2. Grupo 4, aplicações e investimentos, e código 2. Tesouro Direto, CDB, RDB. Vai informar se o bem pertence ao titular ou dependente. CNPJ. Discriminar. Saldo em 31/12/24 e em 31/12/25. 24/0, 2025, 29/19/07. No caso de investimento, você deve informar também os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então você vai clicar nesse ícone. Essa informação também consta no informe de rendimento do banco. Rendimento sujeito à tributação exclusiva. Aqui já consta a fonte pagadora e o valor. Fonte pagadoras, Banco Santander, valor a declarar 26 centavos. Clicar em OK. E aí você deve clicar de novo aqui em Bens e Direitos. Pronto, você já declarou o saldo em conta corrente e o investimento em CDB. Agora vamos para a ficha Dívidas e ônus. Aqui você vai preencher empréstimo pessoal, consignado, cheque especial, entre outros. No nosso exemplo, vamos considerar um empréstimo pessoal. Primeiro você seleciona o código e depois você detalha a dívida. Valor, prestações
valor da prestação, banco que concedeu o empréstimo, CNPJ e a data da concessão. Situação em 31/12 de 24 e situação em 31/12 de 25 e o valor pago. Clica em OK e pronto. Chegou a hora de revisar a declaração. Você vai clicar em verificar avisos e erros. Aqui o sistema apresenta todos os avisos e os erros. Basta você clicar sobre o item e vai abrir o campo correspondente para você corrigir. E é importante você corrigir tudo antes de continuar. Observe que o sistema ele deixou eu incluir CPF fictício, celular, porém, agora no final ele apresentou como erro. E no final você vai escolher a opção de tributação. A própria Receita Federal já mostra a opção mais vantajosa, com base nos dados que você preencheu. A declaração simplificada aplica o desconto padrão. Já a declaração completa considera todas as despesas que você informou. Então você vai escolher a opção mais vantajosa. Agora vamos para o último passo, o envio da declaração. Com tudo revisado, basta clicar em entregar declaração. Aqui você vai indicar a forma que você quer receber. Lembrando que se for via Pix, a chave será o CPF do titular, ou você pode optar em receber direto na sua conta. Aí é só clicar OK e pronto, declaração entregue. No final, o sistema vai apresentar o recibo da declaração, mas você pode consultar a qualquer momento na página inicial em Transmitidas. Vai constar aqui todas as declarações que você fez nesse sistema e transmitiu. Basta imprimir a declaração completa e o recibo. Lembrando que mesmo utilizando a declaração pré-preenchida, é fundamental entender o processo e conferir todas as informações. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa declarar o imposto de renda. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E lembre-se, o impulso aprisiona, o controle liberta, grana alerta, rumo à liberdade. Um abraço!